Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui em nosso canal. Aqui sempre falamos sobre religião, falamos sobre Bíblia, falamos sobre a fé. E hoje eu quero falar de algo muito triste, muito triste. É uma manifestação onde a Bíblia e um livro dos judeus na Torá teria sido queimada por manifestantes ali na Suécia. E eu quero ler essa matéria com vocês, isso realmente me chamou muito a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês, só que eu vou fazer sob um outro prisma que talvez você ainda não soubesse. Então, fica com a gente até o final desse vídeo. Aproveita e me segue aí no Instagram que está aparecendo aí embaixo. Se quiser mandar uma pergunta para mim, mande no Instagram com um videozinho com o celular assim na horizontal, eu vou colocar você aqui no canal. Mas me segue aí no Instagram, tá bom? Fica com a gente até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Bom, quando eu vi a matéria que dizia o seguinte: polícia sueca autoriza manifestação que vai queimar a Bíblia e Torá. Manifestação é protegida pela Constituição da Suécia, que, na década de 1970, baniu as leis que puniam blasfêmia. Um protesto em frente à Embaixada de Israel, em Estocolmo, capital da Suécia, foi autorizado pela polícia local nesta sexta-feira, dia 14/7. Os manifestantes planejam, neste sábado, dia 15, queimar uma Bíblia e uma Torá, os livros religiosos do cristianismo e judaísmo. Quando eu li apenas isso e quando eu vi circular nos grupos, sabe, esta notícia, eu fiquei muito indignado, eu fiquei muito chateado e eu fiquei pensando assim, sabe, se fosse uma bandeira LGBT, tenho certeza que os manifestantes seriam presos, que seriam tratados com, criminalizados por homofobia e etc. Eu fiquei pensando aqui comigo, né? Se fosse uma manifestação que envolvesse questões assim, eu tenho certeza que teria sido vinculado na mídia e teria sido havido protestos e as pessoas seriam responsabilizadas e presas, enfim. Mas, quando eu li o restante da matéria, eu fiquei muito triste. Muito triste. Eu quero ler com vocês. A matéria diz assim: a manifestação ela é protegida pela Constituição sueca que, nos anos 90, baniu as leis de blasfêmia. A reunião pública é autorizada desde que não traga riscos à segurança pública. A polícia local afirmou por meio de nota que não dá permissão para esse tipo de ação, mas que permite manifestações e que essa é a diferença importante. Até aí eu ainda estava assim, mas não faz sentido uma manifestação para ridicularizar a fé do outro, para queimar uma Bíblia. Poxa, a Bíblia é um livro sagrado para milhões de pessoas ao redor do mundo. A Torá é um livro sagrado para milhões de pessoas ao redor do mundo. Então por que queimar esses livros? Por que permitir isso? Não se permitiria se fosse algumas minorias que gritam por aí na rua, não é? Não se permitiria esse tipo de ação. Por quê? E aí eu continuei lendo. E aí, na parte final da matéria diz assim: a ação é uma resposta à queima de um Alcorão feito por um cristão iraquiano do lado de fora de uma mesquita no mês passado. O homem foi para a frente de uma mesquita em Estocolmo durante um feriado religioso para os muçulmanos queimar o livro sagrado. A ação gerou uma série de manifestações e críticas de países islâmicos. Você percebeu quem foi que começou com este absurdo? A matéria ainda continua dizendo assim: as autoridades israelenses afirmaram que a queima da Torá é um sinal de antissemitismo e pediu que o governo sueco impedisse a manifestação. E aí tem a fala do presidente Isaac Herzog, que diz o seguinte: como presidente do Estado de Israel, eu condenei a queima do Alcorão, sagrado para os muçulmanos em todo o mundo. E agora estou com o coração partido porque o mesmo destino aguarda uma Bíblia judaica, o livro eterno do povo judeu. Eu fiquei assim pensando bastante neste assunto. Eu fiquei pensando bastante nesta matéria. Para mim, ambos estão errados. Aqueles que decidiram se manifestar queimando o livro sagrado, a Bíblia e a Torá, bem como aquele cristão que queimou
um Alcorão na frente de uma mesquita em um feriado religioso dos muçulmanos. Quem quer respeito precisa dar o respeito. Lendo a matéria na parte inicial, eu fiquei assim bem chateado. Depois eu disse, opa, peraí. Um cristão que não é cristão de verdade, porque um cristão não faz isso, começou com o seu ódio, foi lá, queimou o livro que é sagrado para aquela religião, o que provocou uma reação. Isso me fez refletir bastante, sabe? Por quê? Porque toda vez que você, que é um cristão, ou que se diz um cristão, age contrário ao que Cristo ensinou, você sempre vai atrair uma reação proporcional ao seu ato. E aí a gente precisa refletir bastante, porque há muitos cristãos que estão queimando livros sagrados por aí com a sua vida. É quando você chega e diz que Jesus vai voltar, quando você diz que acredita na volta de Jesus, mas quando você vive uma vida lá fora, como se Cristo nunca fosse voltar, você está fazendo a mesma coisa que aquele cristão fez queimando aquele livro. Quando você diz que é cristão, mas vai na internet e xinga pessoas, fala palavrões com pessoas, e você faz um discurso ofendendo as pessoas, você está fazendo a mesma coisa que aquele cristão fez na frente da mesquita. Quando você diz para as pessoas que ama a Jesus Cristo e que segue o Senhor Jesus Cristo, mas você trata mal o seu irmão, mas você humilha as pessoas que estão próximas a você, você está agindo como aquele jovem que queimou aquele livro sagrado na frente da mesquita. Percebe? Todo cristão que não vive o cristianismo, ele é um hipócrita. E isso me fez lembrar de uma história antiga. Eu já ouvi essa história sendo contada em alguns sermões, também já vi na internet algumas pessoas falando dessa história. E essa história conta de dois palhaços que estavam em uma região, em uma cidade, e eles estavam fazendo shows assim bem interessantes, e a cidade estava, todo dia todo mundo ia para lá e se divertia e ria. E um dia aqueles palhaços viram que estava pegando fogo nas plantações ali ao redor, que o fogo estava vindo em direção à cidade. E eles estavam se arrumando para ir para o show quando de repente viram o fogo e eles saíram gritando no meio da rua, fogo, fogo, e saíram gritando para as pessoas, vem fogo, e todo mundo se acabou de dar risada, vendo aqueles homens com aquelas maquiagens de palhaço, nariz de palhaço, ele correndo e dizendo, tá vindo fogo, tá vindo fogo. É isso que acontece quando você é um cristão, fala da volta de Jesus, mas não vive como se Jesus fosse voltar. Apenas um palhaço. É isso que acontece quando um cristão que diz que ama Jesus trata mal o seu irmão. Quando um cristão que diz que ama o Senhor Jesus e vive aquilo que está escrito na Bíblia, na sua palavra, a palavra de Deus, aqui está. Quando alguém diz que é cristão, mas não vive o que está aqui, ele acaba agindo como um palhaço. Ele serve de risada, de chacota para os outros, ou, como na história verídica deste rapaz que colocou fogo e trouxe uma reação proporcional, exatamente proporcional à dele. O que me deixa triste é que alguns desses cristãos que têm essas atitudes, depois eles mesmos voltam e dizem assim, olha, estou sendo, tá vendo, perseguido. Peraí, você atraiu a perseguição para você? Quando você pegou um livro sagrado de uma religião, foi lá e colocou fogo. Você não é obrigado a concordar com a religião A ou B, você não é obrigado a concordar com o hinduísmo, com o budismo, com o catolicismo, você não é obrigado a concordar com nada, mas você é obrigado a respeitar. Respeito é uma coisa. Compactuar com essas religiões e com o pensamento que essas religiões transmitem é outra coisa. Que Deus abençoe você. Que você seja um cristão de verdade, que a sua vida reflita Jesus Cristo, que as suas palavras e as suas atitudes reflitam o evangelho que você prega. Para que não aconteça de você pregar a outras pessoas, para que não aconteça de você discursar uma coisa e as suas atitudes falarem exatamente o contrário, atraindo para você a vergonha, o desprezo da hipocrisia. Deus te abençoe. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.